Em março de 2021, eu era responsável pelo trabalho evangelístico. Eu fiz um relatório para a líder sobre o escopo dos meus deveres e a falta de obreiros evangelísticos. Então ela enviou a irmã Liu Shao para nos ajudar. No passado, Liu Shao foi líder. E depois de passar algum tempo com ela, descobri que era boa em usar a palavra de Deus para resolver os problemas de receptores potenciais do evangelho. Eu pensei, se eu a cultivar corretamente, ela se tornará uma pessoa que espalha o evangelho e testifica de Deus. E a líder elogiará minha capacidade de trabalhar e treinar pessoas. Depois disso, eu levava Liu Xiao comigo para espalhar o evangelho. E comungava muito com ela. E resolvia os problemas que ela tinha. Depois de um tempo, ela progrediu muito. E obtinha ótimos resultados. Eu não escondia como eu estava feliz. E cheia de energia. Todos os dias em meu dever. Um dia a líder me perguntou: a igreja tem recebido muitos recém-convertidos. E precisamos de mais regadores. Quais dos irmãos entendem a verdade e conseguem regar? Alegre eu respondi: Liu Xiao tem calibre bom. Aprende a verdade rápido e comunga a verdade com clareza. Ela é muito apta. A líder respondeu: ótimo, mande Liu Xiao regar recém-convertidos. Quando ela disse isso, meu coração palpitou. E eu pensei: você vai transferi-la depois de todo o esforço que eu fiz para cultivá-la? Eu não deveria ter lhe dito a verdade. Se você transferir um pilar meu, terei que pagar um preço para treinar outra pessoa. Se faltam regadores, você não pode transferir pessoas de outra igreja? Se você transferir Liu Xiao, não seremos tão eficientes na evangelização neste mês. E então, o que você pensará de mim? Achará que eu sou incapaz e me dispensará? Sem chance. Não deixarei Liu Xiao partir. Então eu disse à líder: o trabalho de rega é crucial, mas o evangelismo não é igualmente importante? Que tal você transferir alguém de outra igreja desta vez? E transferir Liu Xiao da próxima vez que precisar de alguém? A líder viu que eu estava pensando e comungou. Devemos pensar no trabalho geral da igreja. É egoísmo querer manter pessoas talentosas do nosso lado para aliviar nosso fardo. Muitos recém-convertidos estão entrando na igreja, mas não estão sendo regados a tempo, por não haver regadores suficientes. Alguns já foram perturbados pelos rumores do Partido Comunista e do mundo religioso e estão com medo. Alguns até desistiram. O trabalho evangelístico é igual a semear sementes. Se você só semear e não regá-las, tudo será em vão. Certo. O mais importante agora é arranjar o quanto antes pessoas que reguem. Arranjar que Liu Xiao regue os recém-convertidos é o que o trabalho de rega precisa. Devemos proteger o trabalho da igreja. Querer ficar com as pessoas só para aliviar nosso fardo, proteger nosso status e reputação, não é obedecer à vontade de Deus. A líder estava certa. Olhando para a situação de Liu Xiao, ela era mais apta para a rega. E além disso, os recém-convertidos precisavam de pessoas que os regassem. Sim. Então, o que você pensou depois de ouvir a líder? Eu só estava pensando em meu status e reputação. E me aborreci com a ideia da transferência de Liu Xiao. E com o impacto no evangelismo. Mas pensando melhor, não podia haver nenhum atraso na rega dos recém-convertidos. E eu tive que dizer à líder: se ela precisa ser transferida, não há nada que eu possa fazer. Quando cheguei em casa, não parei de pensar no assunto. Então orei a Deus. Deus, sei que o arranjo da líder para que Liu Xiao regue recém-convertidos é alinhado com os princípios. Mas não consigo aceitar isso. Por favor, esclareça-me e me permita reconhecer meu caráter corrupto. Então eu li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: dentro do escopo do trabalho da Casa de Deus, com base nas necessidades do trabalho geral, pode haver algumas transferências de pessoal. Se algumas pessoas fossem transferidas de uma igreja, qual seria o modo sensato
de os líderes tratarem o assunto. Qual é o problema se eles se preocuparem apenas com o trabalho de sua própria igreja e não com os interesses gerais? Por que, como líderes de igreja, eles não são capazes de se submeter aos arranjos gerais da casa de Deus? Tal pessoa considera a vontade de Deus e está atenta ao quadro geral do trabalho? Se ela não pensa no trabalho da casa de Deus como um todo, mas somente nos interesses de sua própria igreja, ela não é muito egoísta e desprezível? Os líderes de igreja deveriam se submeter incondicionalmente à soberania e aos arranjos de Deus, e aos arranjos e à coordenação centralizada da casa de Deus. Isso é o que está de acordo com os princípios da verdade. Quando exigido pelo trabalho da casa de Deus, não importa quem seja, todos devem se submeter à coordenação e aos arranjos da casa de Deus, e de forma alguma devem ser controlados por nenhum líder ou obreiro individual, como se pertencessem a ele. A obediência dos escolhidos de Deus aos arranjos centralizados da casa de Deus é ordenada pelo céu e reconhecida pela terra, e não deve ser desafiada por ninguém. A não ser que um líder ou obreiro individual faça uma transferência irracional que não esteja de acordo com os princípios, caso em que ela pode ser desobedecida, todos os escolhidos de Deus devem obedecer, e nenhum líder ou obreiro tem o direito ou qualquer razão para tentar controlar qualquer pessoa. Vocês diriam que existe algum trabalho que não é o trabalho da casa de Deus? Existe algum trabalho que não envolve a expansão do evangelho do reino de Deus? Tudo é o trabalho da casa de Deus. Cada trabalho é equivalente e não existe seu e meu. Se a transferência está alinhada com os princípios e se baseia nas exigências do trabalho da igreja, então essas pessoas devem ir para onde mais se precisa delas. E, no entanto, qual é a reação dos anticristos quando confrontados com esse tipo de situação? Eles arranjam diversos pretextos e desculpas para manter essas pessoas adequadas nas mãos deles para servi-los. Eles só oferecem 2 pessoas comuns e depois encontram algum pretexto para exercer pressão sobre você, falando de como o trabalho é intenso ou que falta pessoal, que é difícil encontrar pessoas e que, se essas 2 pessoas forem transferidas, o trabalho sofrerá. E eles lhe perguntam o que deveriam fazer e fazem com que você se sinta culpado. Não é assim que opera o diabo? É assim que os incrédulos fazem as coisas. As pessoas que sempre tentam proteger seus interesses na igreja, elas são pessoas boas? São pessoas que agem de acordo com os princípios? De forma alguma. São incrédulos e não crentes. E isso não é egoísta e vil? Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que Deus detesta e se enoja com pessoas egoístas que só protegem seus interesses pessoais. Ficou claro nas palavras de Deus. Não é assim que opera o diabo? É assim que os incrédulos agem. São incrédulos e não crentes. Era como se Deus estivesse na minha frente e me expusesse. E eu fiquei com muita vergonha. Eu sabia que a igreja precisava de regadores, que muitos irmãos estavam desistindo porque não eram regados a tempo. E que o arranjo da líder para que Liu Xiao os regasse era alinhado com os princípios. Mas eu não considerava o trabalho da igreja, só meus interesses pessoais. Temia que se Liu Xiao fosse transferida, eu teria que fazer um esforço maior e pagar um preço mais alto. Eu estava preocupada que meu status sofresse
se minha eficiência diminuísse. Por causa disso, eu tentei obstruir o caminho da líder e impedir a transferência de Liu Xiao, sob o pretexto de que o evangelismo é importante e não pode atrasar. Eu era muito egoísta e desprezível. Eu só pensava em meus interesses. Eu só queria ficar com Liu Xiao do meu lado para aumentar meu status e reputação. Eu não era igual ao incrédulo. Os chefes no mundo dos incrédulos ensinam algumas habilidades às pessoas e querem que elas se matem de trabalhar para eles. Eu também achava que, já que eu tinha cultivado Liu Xiao sozinha, ela deveria ficar do meu lado e ser submissa. Eu era muito insensata. A igreja arranjou que eu supervisionasse o evangelismo. Era minha responsabilidade e o dever que eu deveria cumprir. Não era meu empreendimento pessoal. Era o trabalho da igreja. Quanto ao pessoal que era transferido e arranjado, a líder julgava como designar pessoas de acordo com os princípios. E eu não era apta para interferir, nem podia obstruir o caminho. Eu deveria ter me submetido e aceitado. Isso teria sido racional. Quando pensei isso, eu me enchi de remorso e repreensão por minhas ações. Corri para diante de Deus em confissão e arrependimento, disposta a renunciar às minhas intenções egoístas e a me submeter aos arranjos da igreja. No dia seguinte, comunguei com Liu Xiao sobre sua partida para regar os irmãos. Senti muita paz e alívio ao praticar dessa forma. Graças a Deus. Então descobri que a irmã Pen Hyuzhen e o irmão Yang Ji eram bons na evangelização. Por isso os levei comigo para espalhar o evangelho e me concentrei em cultivá-los. Depois de um tempo, eles progrediram como evangelistas e alcançaram resultados. Como podem imaginar, fiquei muito feliz e com 2 evangelistas a mais no grupo, o trabalho também melhorou e eu me senti mais motivada. Mas algumas semanas depois, a líder me disse: há muito evangelismo a ser feito nas igrejas, mas não temos evangelistas. Eu quero que os irmãos Yang Ji e Lu Min preencham as vagas. E Hyuzhen tem calibre bom e merece ser nutrida. Quero arranjar que ela supervisione o trabalho de rega. Então, ao ouvir isso, eu me desanimei. E como um balão furado, de repente, me senti murcha. E fiquei imóvel na minha cadeira. Eu pensei, transferir uma pessoa é uma coisa, mas agora você está transferindo 3? Está tentando dificultar as coisas para mim? Se você transferir esses 3 pilares meus e o trabalho acabar sofrendo, você dirá que eu não faço trabalho prático e que sou uma falsa líder? Se eu for dispensada, como poderei mostrar meu rosto? Parecerá que eu sou incapaz de fazer esse trabalho. Então eu respondi rispidamente: não pode deixar um sequer? Transferir 3 pessoas não atrasará o evangelismo? A líder viu como eu resistia e comungou comigo. Mas eu não ouvi nada do que ela disse. Quando a líder foi embora, eu me enchi de insatisfação com as 3 transferências. Se eles fossem transferidos, eu teria que treinar outras pessoas e pagar um preço. E então, se o trabalho não estivesse à altura, o que todos pensariam de mim? Diriam que eu só fui enérgica porque eu era nova na posição e que eu me tornei inapta depois da explosão de entusiasmo? Pensar em status assim não é jeito de se submeter. Sim. Ao pensar nisso, ficava agitada. Perdi toda minha motivação. Depois disso, não assumi mais nenhum fardo no meu dever. E não me dediquei em resolver dificuldades. Mais tarde, a líder enviou alguns outros para fazer o trabalho evangelístico. Mas não tive desejo de treiná-los. Eu sabia que, quando eles começassem a evangelizar, haveria problemas que não conseguiriam resolver. Mas eu não lhes dei atenção. E só arranjei que saíssem e pregassem o evangelho diretamente. Aos poucos, meu coração foi escurecendo. E eu sentia que não estava à altura do meu dever. Eu estava ciente de que meu estado era errado. Então orei a Deus e refleti para me conhecer.
Nos meus devocionais, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se alguém de calibre bom, sob um anticristo, é transferido para cumprir outro dever, em seu coração, o anticristo resiste teimosamente e rejeita isso. Ele quer desistir e não tem entusiasmo para ser líder ou chefe de grupo. Que problema é esse? Por que ele não tem obediência nenhuma em relação aos arranjos da igreja? Ele acha que a transferência de sua mão direita impactará a produtividade e o progresso de seu trabalho, e que seu status e sua reputação serão afetados em decorrência disso, o que o obrigará a trabalhar mais e sofrer mais para garantir a produtividade, o que é a última coisa que ele quer fazer. Ele se acostumou com o conforto e não quer trabalhar nem sofrer mais. Por isso não quer deixar que a pessoa vá embora. Se a casa de Deus insiste na transferência, ele faz um escândalo e até se recusa a fazer seu trabalho. Isso não é egoísta e vil? Os escolhidos de Deus deveriam ser alocados centralmente pela casa de Deus. Isso nada tem a ver com qualquer líder, chefe de equipe ou indivíduo. Todos devem agir de acordo com os princípios. Essa é a regra da casa de Deus. Quando os anticristos não agem de acordo com os princípios da casa de Deus, quando tramam constantemente para o bem de seu status e interesses e obrigam os irmãos e irmãs de calibre bom a servi-los para consolidar seu poder e status, isso não é egoísta e vil? Por fora, parece que ao manter pessoas de calibre bom ao seu lado e não permitir que elas sejam transferidas pela casa de Deus, eles estão pensando no trabalho da igreja, mas na verdade só estão pensando em seu status e poder, e não no trabalho da igreja. Eles temem estragar seu trabalho, ser substituídos e perder seu status. Quando os anticristos não pensam no trabalho mais amplo da casa de Deus, só pensam em seu status, protegem seu status sem remorso pelos custos aos interesses da casa de Deus e defendem seu status e interesses prejudicando o trabalho da igreja, isso é egoísta e vil. Quando confrontado com esse tipo de situação, no mínimo, você deve pensar com sua consciência. Todas essas pessoas são da casa de Deus. Não são propriedade pessoal minha. Eu também sou um membro da casa de Deus. Que direito tenho eu de impedir que a casa de Deus transfira pessoas? Devo considerar os interesses gerais da casa de Deus em vez de me concentrar apenas no trabalho dentro do escopo das minhas responsabilidades. Tais são os pensamentos que devem ser encontrados em pessoas que possuem consciência e senso. E tal é o senso que aqueles que acreditam em Deus devem possuir. Quando a casa de Deus tem uma necessidade especial, o mais importante é obedecer aos arranjos da casa de Deus. Falsos líderes e anticristos não possuem tal senso e consciência. Eles são todos egoístas, só pensam em si mesmos e não pensam no trabalho da igreja. Eles só consideram os benefícios diante de seus olhos, não consideram o trabalho mais amplo da casa de Deus e, por isso, são totalmente incapazes de obedecer aos arranjos da casa de Deus. São extremamente egoístas e vis. Na casa de Deus, até são ousados a ponto de serem obstrutivos e até ousam ser teimosos. Essas são as pessoas que mais carecem de humanidade. São pessoas malignas. Esse é o tipo de pessoa que são os anticristos. Eles sempre tratam o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs e até mesmo os bens da casa de Deus, tudo que está sob sua autoridade, como propriedade privada.
Cabe a eles decidir como essas coisas são distribuídas, transferidas e usadas. E a casa de Deus não tem permissão para interferir. Uma vez que elas estão nas mãos deles, é como se eles estivessem possuídos por Satanás. Ninguém pode tocar em nada. Eles são o figurão, o chefão, e quem quer que vá para o território deles tem que obedecer às ordens e aos arranjos deles, e fazer o que lhe é dito. Essa é a manifestação do egoísmo e da vileza dentro do caráter do anticristo. Ele não segue o princípio nem um pouco, não considera os interesses da casa de Deus e só pensa em interesses e status próprios, que são, todos estes, marcas do egoísmo e da vileza dos anticristos. Amém. Amém. Após a leitura, fiquei angustiada. Deus revela que os anticristos são egoístas e sem humanidade. Eles só consideram seu status e reputação. Tentam manter as pessoas sob seu controle. Não permitem que os arranjos da igreja se realizem e jamais consideram o trabalho da igreja. A minha conduta e ações não eram iguais às de um anticristo? Eu deveria ter me concentrado em cultivar indivíduos talentosos. Esse era o meu dever. A igreja faz ajustes racionais no pessoal conforme as exigências do trabalho e com o calibre de cada pessoa. Eu deveria ter defendido, me adequado e executado o meu dever. Sim. Mas eu não considerei o trabalho geral da igreja. E só pensei em manter esses obreiros, evangelísticos com calibre bom, do meu lado, para aumentar meu status e reputação. Quando a líder quis transferir pessoas para fora da minha responsabilidade, eu resisti, fiquei insatisfeita e até decepcionada e querendo desistir. Eu temia que esses pilares fossem transferidos, e que o trabalho sofresse, e que meu status e reputação fossem ameaçados. Eu era muito egoísta e desprezível. Eu tinha um pingo de humanidade ou razão? No que o meu caráter era diferente do de um anticristo? Eu pensei nos fariseus e no clero do mundo religioso moderno. Quando Deus apareceu para operar, a fim de proteger seu status e sustento, eles fizeram de tudo para impedir que os crentes seguissem a Deus. Em nome de seu status e sustento, eles tentavam manter os crentes sob seu controle para sempre. Como resultado, eles se tornaram anticristos e foram punidos. Correto. Lembrando-me quando eu pagava um preço baixo para cultivar os irmãos para espalhar o evangelho. Vendo que eram independentes em seus deveres, eu queria usar isso como chance de usar todas as minhas habilidades e talentos para ganhar a admiração dos outros. Assim, eu não queria que a líder promovesse as pessoas para fora da minha responsabilidade. Eu queria manter do meu lado os indivíduos talentosos, que tinham calibre e cumpriam bem o seu dever, e usá-los para consolidar meu status e reputação. A essência do meu comportamento não era igual à dos fariseus e anticristos do mundo religioso? O trabalho da casa de Deus não é dividido. As pessoas devem ser enviadas para onde o trabalho precisa delas. É o jeito adequado de transferir pessoal. Mas quando vi os irmãos com calibre bom e capacidade de trabalho sendo promovidos para outro lugar, senti como se estivesse perdendo a mão direita e que o meu trabalho seria diretamente impactado, como se meu status fosse ameaçado. Por isso não quis deixá-los ir. Mesmo quando a líder discutiu isso comigo, inventei desculpas e obstruí o caminho dela. Eu me via como dona do meu território e que os talentos que eu tinha cultivado eram só meus. Não virei um tirano local que reivindicava um lugar como o seu? Sim. Quando essas pessoas foram transferidas, eu temi que o trabalho fosse impactado, que meu desejo de status não fosse satisfeito, e fiquei desleixada. E sabendo que havia princípios que o pessoal na evangelização ainda não entendia, eu os ignorei e mandei que saíssem e espalhassem o evangelho. Eu não quis treiná-los.
Em vista do meu comportamento, onde estavam minha consciência, razão e humanidade? A igreja arranjou que eu supervisionasse o evangelismo, para que eu espalhasse o evangelho com os irmãos em união e cumpríssemos bem nosso dever, cada um em seu lugar. Mas eu não tinha vergonha e mantive os irmãos sob meu controle para usá-los como eu queria. Eu estava resistindo a Deus, me opondo a Ele e trilhando a senda de um anticristo. Sem a revelação da palavra de Deus e aquilo que os fatos revelavam, eu ainda não estaria ciente da seriedade do meu caráter de anticristo, nem de que eu trilhava a senda de um anticristo, cometia o mal e resistia a Deus. Quando eu pensava nisso, ficava assustada e por isso orei dizendo que eu não queria resistir a Deus, que eu só queria me submeter e cumprir bem o meu dever. Graças a Deus. Mais tarde, li mais da palavra de Deus. Aqueles que são capazes de praticar a verdade aceitam o escrutínio de Deus nas coisas. Quando você aceita o escrutínio de Deus, seu coração é ereto. Se só faz as coisas sempre para os outros verem, sempre quer ganhar o elogio e a admiração dos outros, mas não aceita o escrutínio de Deus, então Deus ainda está no seu coração? Tais pessoas não têm reverência por Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem. Nem considere constantemente os interesses próprios. Não considere os interesses do homem. Nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro, você precisa pensar nos interesses da casa de Deus e fazer deles a sua primeira prioridade. Você deve ser atencioso para com a vontade de Deus e contemplar se você tem sido impuro ou não no cumprimento de seu dever. Se você tem sido leal, se cumpriu suas responsabilidades e se deu tudo de si. E também se você pensou de todo o coração ou não sobre o seu dever e o trabalho da igreja. Você deve considerar essas coisas. Reflita sobre elas com frequência e as entenda, e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Para todos que cumprem seu dever, seja qual for o seu conhecimento da verdade, a prática mais simples para entrar na realidade da verdade é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo, e abrir mão de desejos egoístas, intenções individuais, motivos, orgulho e status. Priorize os interesses da casa de Deus. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer isso, como pode-se dizer que ela cumpre seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. Você deve considerar primeiro os interesses da casa de Deus, considerar a vontade de Deus e considerar o trabalho da igreja e colocar essas coisas acima de tudo. Só depois disso você pode pensar sobre a estabilidade de seu status ou sobre como os outros o veem. Vocês não acham que isso fica mais fácil quando o dividem nesses passos e fazem algumas concessões? Se praticar assim por algum tempo, você vai achar que satisfazer a Deus não é difícil. Além disso, você deve ser capaz de cumprir suas responsabilidades, executar seus deveres e obrigações, deixar de lado seus desejos egoístas e seus motivos e intenções, ter consideração pela vontade de Deus e colocar em primeiro lugar os interesses da casa de Deus, o trabalho da igreja e o dever que você deve cumprir. Após experimentar isso por algum tempo, sentirá que essa é uma boa maneira de viver. É viver franca e honestamente, sem ser uma pessoa baixa ou inútil. É viver justa e honradamente em vez de ser desprezível ou má. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Aos poucos, o desejo em seu coração de satisfazer seus próprios interesses diminuirá. Amém. 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 A palavra de Deus me apontou uma senda de prática, que não importa o que você faça, não o faça para ser visto. Deve aceitar o escrutínio de Deus. Quando as coisas acontecem com você, você deve priorizar o trabalho da igreja, obedecer à vontade de Deus e considerar sempre o trabalho da igreja.
É o jeito de se conformar à vontade de Deus. Como supervisora do trabalho evangelístico, eu deveria cultivar indivíduos talentosos com cuidado para que eles pudessem cumprir sua responsabilidade de espalhar o evangelho do reino. Graças a Deus. Ao assumir uma atitude correta, você ganhou orientação e uma senda, um senso de alívio. Sim. Isso é correto. A partir de então, eu pratiquei de acordo com a palavra de Deus. Um mês depois, durante uma reunião, descobri que a irmã Dong-Shin comungava a verdade com clareza e que ela resolvia problemas daqueles aos quais ela pregava. Achei que se eu a treinasse bem, ela espalharia o evangelho num piscar de olhos. Depois de praticar por um tempo, Dong-Shin obteve resultados bons em seu evangelismo e era capaz de regar os recém-convertidos que tinham aceitado o evangelho dela. Eu pensei, o calibre de Dong-Shin parece adequado para regar os irmãos. Ultimamente, a líder tem pedido que eu forneça regadores. Então, será que eu devo mandar Dong-Shin para ela? Mas pensei de novo. Ela está obtendo resultados bons em seu dever e enriquece o grupo. O trabalho que estou supervisionando será impactado se eu a enviar para regar recém-convertidos? Então, de repente, me dei conta. Estou considerando meu status, reputação e interesses de novo? Lembrei-me de como a palavra de Deus diz: agir de modo altruísta, pensar no trabalho da igreja e só fazer o que satisfaz a Deus é justo e honrável e trará valor para a sua existência. Vivendo dessa maneira na Terra, você está sendo honesto. Está vivendo uma humanidade normal e a imagem verdadeira do homem. E você, além de ter uma consciência limpa, também é digno de todas as coisas que Deus lhe concedeu. Quanto mais você viver assim, mais fundamentado se sentirá, mais pacífico e alegre será e mais esclarecido se sentirá. Como tal, você não terá posto os pés na trilha certa da fé em Deus? Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou que, como membro da igreja, você sempre deve priorizar os interesses da casa de Deus e renunciar aos seus desejos e esquemas egoístas. Assim, as pessoas se tornarão magnânimas, conscienciosas e racionais. Sim. Eu não podia mais considerar meu status, reputação e interesses. Eu devia renunciar aos meus interesses pessoais, ter intenções corretas e praticar a palavra de Deus. Então enviei uma carta à líder informando-a sobre a situação de Dong-Shin. Logo depois, ela arranjou que Dong-Shin fosse para outra igreja para regar recém-convertidos. Senti um alívio ao praticar desse jeito. Graças a Deus. Por meio dessa experiência, aprendi que quando eu assumia os motivos certos, priorizava o trabalho da igreja e deixava de considerar meus interesses pessoais. Meu coração assumia um fardo verdadeiro. Procurei pessoas adequadas na igreja para espalhar o evangelho e a confiar em Deus para manejar e resolver problemas e desvios no trabalho. Quando paguei um preço real desse jeito, o trabalho não sofreu, mas melhorou. Graças a Deus. Por meio da transferência de Dong-Shin, aprendi que, quando eu renunciava aos meus desejos egoístas, priorizava a vontade de Deus e o trabalho da igreja. Além de cumprir meu dever e responsabilidades, eu também alcançava resultados e um senso de paz e tranquilidade. Graças a Deus. Ao praticarmos a verdade, ganhamos a orientação de Deus. Sim. Graças a Deus.